Olá pessoal, mais um de 30 em 30, aí o tema de hoje é um tema super relevante, mas hoje é sexta-feira, tá quente aqui em Porto Alegre, final do ano, e eu acredito acredito e espero que os salões estejam lotados e que realmente você vai assistir isso aqui em um outro momento, aquele momento que você tiver mais livre. Lembrando sempre que fica gravado aqui no meu Instagram, né? A live fica gravada aqui, mas também depois eu subo ela no meu canal no YouTube e também no Spotify. Você pode escutar a hora que quiser, né? Porque hoje é sexta-feira, é dia que tá uma correria no salão e tá tudo certo. Mas o mais importante é que acontece aquele insight poderoso na semana e eu gosto de contribuir com vocês e deixar esse debate, essa provocação aqui. E a provocação que nasceu dessa semana, né, hoje sendo sexta-feira, os cursos e mentorias que eu fiz nessa semana, um assunto que apareceu bastante foi a divisão entre gestão e profissionais, né? E isso tem bem claro no mercado, assim, eu que acompanho os salões aí há quase 23 anos, eu vejo muito acontecer isso de ter o lado da gestão e o lado dos profissionais. E o que eu quero pensar hoje com vocês aqui é que por que a falta de empatia trava essa conexão no salão e como construir unidade entre essas duas partes. O Leandro, o profissional Leandro, tem em mente que não existe lado dentro de um salão, né? Eu acho que o salão, para ele realmente funcionar, ele funciona bem quando a gestão e quando os profissionais eles estão no mesmo barco, quando eles estão inseridos no mesmo sentido. E é por aí que eu vou. Mas eu quero mostrar um pouquinho dos dois lados e por que acontece nesse erro cultural dentro do salão, né? Por que acontece esse racha dentro dos salões? Eu quero falar muito sobre os bloqueios de crescimento dentro de um salão, que é essa falta de empatia entre a gestão e profissionais, e vice-versa, não é de um lado só. Às vezes são profissionais achando que a gestão não entende eles e a gestão, às vezes, fazendo seu papel, os profissionais também não entendem. Quando vira gestão de um lado e equipe do outro, todo mundo sai perdendo, né? Quando tu tem lado, quando tu coloca assim, eu estou deste lado, é porque parece que está dividido e está um contra o outro e alguém quer ganhar. E sempre que alguém ganha, alguém perde. Então o salão não pode ter essa coisa de lado. A divisão ela não é só emocional, ela afeta faturamento, experiência do cliente, clima, reputação, tudo isso vai impactar se houver esse racha dentro do salão entre gestão e profissionais. Lembrando que eu gosto de frisar que salão de beleza não é feito de parede. Salão de beleza é feito de pessoas. Pessoas fazem salão de beleza, fazem um salão ser bom, ou pessoas ruins fazem um salão ser ruim. Não existe salão forte com equipe dividida. Isso é fato. Pode ter certeza, coloca isso na tua cabeça. Se a equipe está dividida, o salão vai ter problema. Não existe salão forte com equipe dividida. Então vamos começar a costurar um pouquinho esse tema aí. Eu quero realmente trazer para vocês uma reflexão sobre isso. Por que acontece muitas vezes no salão essa divisão entre gestão e profissionais? E reforçando, não tem isso de lado certo ou lado errado. Na verdade está todo mundo no mesmo barco. Mas por que isso acontece? Vamos pensar um pouquinho sobre a questão da falta de empatia e por que vão se afastando, né? Vamos pensar um pouco pelo lado da gestão. Do lado da gestão, às vezes essa falta de empatia acontece muito por muita responsabilidade nas costas, né? São muitas coisas que têm que ser administradas, muitos fatores que acabam pesando nas costas dos administradores de um salão. Tem muitas coisas que acontecem e que eles têm que lidar e que não fica claro às vezes para a equipe toda a pressão que um gestor tá passando. E aí um segundo elemento é a pressão financeira, porque muitas vezes os profissionais acabam fazendo conta de entrou isso e parece que aquele dinheiro está todo ali dentro, e na verdade existe toda uma máquina por trás, toda uma pressão financeira para fazer um salão de beleza funcionar, que gera muito estresse nas costas da gestão. E aí também tem o lance da necessidade de processos, assim, porque é muito difícil fazer gestão de verdade se tu não tem processos claros e bem estabelecidos. Por isso que muitas vezes a gestão ela vai se desgastando, porque ela vai pedindo repetidamente para que os profissionais mantenham os processos que foram criados. E isso vai deixando uma sobrecarga muito grande, a gestão acaba tendo que
que forçar muito para que os profissionais executem os processos do jeito certo. Outro item que também gera muita pressão do lado da gestão é a dificuldade de comunicar algumas cobranças, né? Porque cobrança, ela sempre vai existir de todos os lados. A gente tem cobrança interna, né? Nós, como profissionais, a gente acaba se cobrando. E a gestão também tem que fazer esse processo de comunicar determinadas cobranças que tem que ser feita e que é feita de parte a parte, né? Profissionais cobram a gestão porque querem um ambiente de trabalho favorável para performar bem. E gestores cobram dos profissionais porque precisam que os profissionais performem bem para que a gestão também consiga manter a casa. Então existe cobrança dos dois lados, mas às vezes a dificuldade em se comunicar acaba passando esse olhar de pouca empatia com o que os profissionais estão passando. E outro item aqui do lado da gestão é a sensação de que a equipe não enxerga o todo. Muitas vezes falta empatia por parte da gestão, porque ela percebe que a equipe não consegue entender como é que funciona todo o processo do salão. Não entende como é que o todo se movimenta no salão e o quanto isso faz diferença no processo, né? E aí fica aquela coisa, eu estou aqui do meu lado fazendo tudo, mas eles não enxergam. Então isso é um pouquinho do porquê que a falta de empatia acontece pelo lado da gestão. E por que acontece a falta de empatia do lado dos profissionais? Primeiro que tem a sensação de que a gestão não entende a rotina do salão. Olha com a sua visão de profissional e automaticamente julga que a gestão não entende como é a vida de profissional e aí acaba se afastando muitas vezes e gerando esse distanciamento. Outra coisa que acontece entre os profissionais é medo de cobranças desnecessárias. Às vezes essas cobranças desnecessárias, elas são uma visão do profissional justamente porque ele não quer se comprometer com aquilo que tem que fazer. Eu vejo que existem profissionais que eles se comprometem com o que eles se propuseram a fazer, mas tem outros profissionais que não querem se comprometer. E aí, às vezes, é por característica pessoal. A pessoa é assim, ela não se compromete com as coisas. E automaticamente ela tem medo de cobranças desnecessárias e também de se envolver com alguma coisa que possa gerar essa cobrança. Um item também que faz com que os profissionais acabem se afastando da gestão é a falta de reconhecimento, porque na essência o ser humano ele gosta de ter um tipo de reconhecimento, um tipo de carinho, de afago, de que ele consiga perceber que o outro lado, nesse caso o lado da gestão, está realmente entendendo o quanto ele está se dedicando, o quanto ele está fazendo o melhor para aquele cenário. Então a falta de reconhecimento acaba fazendo com que os profissionais se afastem da gestão. Insegurança sobre mudanças, o salão que não tem um processo claro, né? E aí, por que é tão importante a questão dos processos? Porque isso gera estabilidade. Quando um salão não tem essa estabilidade, automaticamente tem muita mudança, muita coisa que muda toda hora, um turnover muito alto, gente que sai, gente que entra toda hora, isso gera insegurança. Então essa insegurança sobre as mudanças, ela acaba afastando os profissionais da gestão. A visão fica fragmentada, né? Porque fica com medo, porque vai ter muita mudança, pode ser que mude comigo também. E nem toda mudança a gente consegue encarar de uma forma muito positiva, principalmente se o cenário não é bom para isso. E aí tem um item aqui que eu acho bem importante, que é a percepção de desigualdade. Muitos profissionais olham o todo e eles acreditam que existe algum tipo de favorecimento, algum tipo de desmerecimento, e essa percepção de desigualdade faz com que a pessoa se isole, faz com que a pessoa se afaste, muitas vezes quebra a confiança, e isso pode ser verdadeiro, mas pode não ser. Pode ser uma impressão. Eu trabalhei com pessoas no salão que tinham mania de perseguição, que elas achavam que estava tudo e todos contra ela. E na verdade não era a sazonalidade do negócio. Às vezes o movimento caía, e aí caía para todo mundo, mas a pessoa achava que era só com ela. Não estou dizendo que não aconteça. Existem alguns lugares que a gente sabe que acontece. Existe perseguição às vezes com profissionais, e é como em todo negócio, sabe? Eu trabalhei numa multinacional e a gente sabia, a gente olhava quando tinha pegação no pé e tu dizia, puxa, isso aqui é desproporcional. Então isso também acontece em alguns casos no salão, mas tem muitos casos que não é. Muitos casos é o próprio profissional se colocando numa condição de vítima
e não sendo o protagonista do negócio, para que ele tenha nessa percepção de desigualdade algum tipo de subterfúgio para dizer que ele está fazendo o melhor dele, mas as coisas não acontecem. Então essa aqui é um pouco do porquê que acontece essa falta de empatia dos dois lados. Porque, como eu falei, não existe lado certo e lado errado. Existem visões diferentes. Então a gestão tem os motivos pelo qual ela acaba se afastando dos profissionais e os profissionais têm os motivos, né, que eles acabam se afastando da gestão. Eles podem ser verdadeiros e genuínos, mas às vezes pode ser que não. Eu tenho que ter um pouco de um olhar um pouco mais empático para perceber se aquilo que eu estou achando que é de verdade, porque muitas vezes não é. Muitas vezes sou eu que estou com uma percepção distorcida daquilo ali. Cada lado olha para a sua dor. E isso é um ponto que às vezes afasta os dois lados e cria esse racha dentro do salão. Ninguém olha a dor do outro. E o mais importante nessa hora é lembrar que gestão e profissionais estão no mesmo barco. Todo mundo quer que a empresa funcione bem, que consiga converter cliente, consiga lotar agenda, faturar mais. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo está olhando para o mesmo lado. Então é importante às vezes olhar um pouquinho o lado do outro e entender por que tem tanta pressão do outro lado. Quando gestão e profissionais se unem, o salão fica muito mais forte. Como é que a divisão trava o salão? Né? Tu está dentro de um salão, tu faz parte dessa empresa, cada profissional ali dentro é uma empresa, dentro de uma empresa, e essas empresas unidas ficam mais fortes. Como é que essa divisão acaba, né, atrapalhando o desenvolvimento do salão como um todo? Primeiro, falta de empatia gera queda de motivação, né, dos dois lados. Aqui eu não estou falando de um lado só, não tem assim, isso aqui é dos profissionais, a gestão também. Aqui eu estou falando das pessoas, como é que isso afeta o salão de forma geral. Então, a falta de empatia de um profissional que está em uma posição que não é igual à minha, ela pode gerar queda de motivação, ela pode gerar um clima pesado no salão. Às vezes a gente entra no salão e percebe que o clima está muito pesado, que a equipe e gestão estão completamente desalinhadas. Uma competição interna, às vezes desenfreada, porque cada um está puxando para um lado, não tem unidade, não está todo mundo junto, não está todo mundo olhando para o mesmo lado, acaba tendo uma competição interna. Falta de comunicação, né, muito problemático. Por quê? Porque se eu não estou entendendo muito bem o que o outro faz, eu acabo me afastando e eu não me comunico, eu silencio, ou às vezes eu me comunico do jeito errado, gera desconfiança, e é bem ruim tu trabalhar num ambiente que tu não confia nas pessoas que estão ao lado. Eu tenho um seminário que eu ministro nos meus clientes que se chama um seminário de equipes de alta performance, e um dos elementos mais importantes de uma equipe de alta performance é confiança. Equipe que não confia, equipe que não tem confiança, ela se desagrega. E ela não consegue trabalhar em alta performance, porque tu não confia que o outro vai fazer o que deve ser feito. E aí tu começa a se distanciar das coisas. Outra questão que acontece com essa falta de empatia e afastamento no racha de equipe é perda de cliente. Porque o cliente percebe quando o salão está rachado, quando o clima não está bom. Né? Por mais que tu queira fazer de conta que não, o cliente percebe, eles são muito espertos. Outra coisa que pode acontecer também é resistência a mudanças, e o nosso cenário atual é de mudança constante. O mercado está mudando muito rápido, as coisas acontecem numa velocidade muito rápida, e eu tenho que estar preparado para as mudanças que acontecem. Elas vão acontecer, eu não controlo isso. A mudança ela vai ser sempre uma constante dentro da vida do salão, em qualquer área. Na verdade não é só do salão, mas do salão também, porque a gente vive muito do novo dentro do salão, né? E aí tu começa a criar uma resistência à mudança. Sabe por quê? Porque aí tu olha, sempre com aquela mudança que vem, tu vai ser negativo com ela, porque como ela tá vindo de outro lado que tu não confia, tu acha que vai dar errado. São pessoas que nem sabem como é que vai funcionar. Eu não sei como é que é, mas eu não concordo. E aí é por quê? Porque é uma predisposição, o clima já está ruim, tu já não está confiando no que está acontecendo ali. Tem uma coisa que acontece muito grave quando equipes estão rachadas, que é a baixa produtividade. Por que a produtividade cai? Primeiro porque eu não estou me sentindo muito bem ali dentro. Não estou gostando daquele clima, não gosto daquele ambiente, aquilo não é legal. Então tem uma queda abrupta de produtividade justamente por esses elementos que me geram desconforto. E quando eu não estou bem, eu não vou produzir bem.
automaticamente tem essa queda de produtividade iminente, né? Tem também muita questão de sabotagem e ela é silenciosa, sabe? A sabotagem, ela pode ser uma sabotagem que tu não tá fazendo isso por maldade, tu faz isso porque o ambiente propicia isso. A sabotagem, ela é uma coisa que pode ser uma autossabotagem, uma sabotagem das coisas que acontecem ao teu redor, e tu não tá fazendo isso por maldade. Tu tá fazendo porque o ambiente te propõe a fazer isso. Tu está desconfortável naquele ambiente, tu não está contente com o que está acontecendo ali, e automaticamente começa um processo de sabotagem, silenciosa, mas real. Ela acontece, tu deixa de oferecer um serviço de um colega, tu deixa de oferecer um produto, tu começa a querer, tu não está tão aberto para aceitar algumas propostas de pessoas que tu não tem conexão dentro do salão. Tudo isso é um tipo de sabotagem. E não parece, porque tu diz, nossa, mas eu não estou fazendo isso, eu só estou na minha. Mas tu tá na tua, é realmente um tipo de sabotagem, porque não está trabalhando em equipe. Mas tu precisa trabalhar em equipe para que tu consiga acelerar algumas coisas. Nesse caso, tu não consegue, começa uma sabotagem natural. E aí, outra coisa interessante que acontece aqui é a dificuldade de evolução coletiva. Porque o coletivo evolui mais rápido, o coletivo evolui mais forte. Não tem mais espaço hoje no mundo moderno para o lobo solitário, aquele que trabalha sozinho, só sou eu e deu e tal. Esse profissional, normalmente, ele bota um estúdio para ele e vai trabalhar sozinho. E agora, quando tu trabalha em um ambiente que tu tá cercado de pessoas, que tu tem gestores, que tu tem gerente, que tu tem colegas, é muito difícil tu pensar em trabalhar pura e simplesmente sozinho, puxando o barco sozinho. Então esses elementos eles podem atrapalhar muito o desenvolvimento do salão quando acontece essa divisão entre gestão e profissionais. Lembrando de novo, tá todo mundo dentro do mesmo barco, não existe um lado, não existe outro lado. O que tem que se buscar é o entendimento entre as partes para que o salão consiga, pela parte da gestão, oferecer um excelente cenário para que você, profissional, possa trabalhar e dar o seu melhor. Quanto mais tiver sinergia entre a gestão do salão e os profissionais, melhor para todo mundo. O salão cresce, cada profissional vai crescer e vai fazer o seu melhor. E às vezes é encaixe, tá? Às vezes não é que aquele salão é ruim, às vezes é que aquele ambiente não é um ambiente que você gosta, que você está inserido ali. E às vezes quando tu troca de ambiente, tu melhora. Isso pode acontecer com naturalidade. E às vezes um profissional que funcionava num lugar, ele não funciona no outro. Às vezes ele não funcionava num lugar e ele funciona no outro. Então é isso, não tem certo e errado, né? O que acontece nessa hora é encaixe. E aqui, essa questão de trava que acontece no salão por causa dessa divisão, é sobre a cliente no final das contas, né? Porque a cliente percebe tudo, ela percebe quando o ambiente não está bom, ela percebe quando o ambiente está pesado, quando a equipe não está no mesmo barco, quando as coisas não estão realmente acontecendo. Ela consegue perceber isso ao natural. O clima do salão muda, o clima fica diferente. A cliente não sabe o que está acontecendo, mas ela sente o ambiente. E como construir a empatia entre gestão e profissionais, né? Esse é o cenário, assim. Como é que a gente constrói isso? Como é que a gente pode fortalecer? Então a gente falou do que não funciona, a gente falou do prejuízo que isso pode acarretar, mas agora é hora de falar, dar um pouco de resposta para isso, né? Então na hora que eu começo a construir a empatia entre gestão e profissionais, eu tenho que lembrar que cada lado precisa entender a responsabilidade do outro. É fácil a gente entender a nossa responsabilidade, mas é importante a gente entender a responsabilidade do outro. Gestão administra riscos, números, estratégias. Profissionais administram experiência, execução, relacionamento. Cada um tem o seu papel nesse todo. Se a gestão faz bem o papel dela, facilita a vida dos profissionais. Se os profissionais fazem bem a parte deles, facilita a vida da gestão. Porque o trabalho é o quê? É integrado. Então, de novo, cada lado precisa entender a responsabilidade que o outro tem e saber que os papéis são diferentes. Ah, o pessoal da gestão não faz nada. Faz sim, só que faz coisas diferentes de vocês. E quem é da gestão? Ah, os profissionais eles são do jeito que eles são. Sim, porque são profissionais e têm um jeito diferente de atender. A preocupação do profissional é diferente de um gestor. E isso tem que ficar claro para os dois lados. Cada um tem um peso diferente, mas ambos são essenciais.
todo mundo que está ali no chão do salão, trabalhando no salão, na administração, né, na parte estratégica, na parte tática e na parte operacional, todo mundo tem um peso nessa engrenagem e ela só funciona quando todo mundo está fazendo o seu melhor no seu papel, no seu cenário, mas sendo uma única equipe, né, todo mundo junto. Outra questão que a gente tem que cuidar aqui, conversas abertas e transparentes, isso fortalece a equipe. Sem ironia, sem indiretas, sem defesas, conversa madura é o caminho da evolução. Quanto mais vocês forem maduros na hora de conversar, quanto melhor for essa conversa, mais aberta, mais transparente, sempre lembrando, sendo respeitoso, sendo educado, né? sendo um tipo de pessoa que propõe e não faz cobranças, né? É muito diferente de propor sugerido que fazer cobranças e cobranças duras, muitas vezes com uma conversa pesada e até usando termos que não deveriam ser usados. Então é bem importante nessa hora. Pare de fazer aquelas conversinhas, dando indireta, sendo irônico, isso não cresce, isso não ajuda ninguém a crescer, isso fica muito fraco. Clareza de regras e expectativas das duas partes. Tanto a gestão como os profissionais tem que deixar muito claro quais são as suas expectativas, né? É quando quando as duas partes conseguem colocar para o lado de fora o que é que realmente um espera do outro, fica muito melhor. Em todas as relações deve ser dessa forma. Imagina num ambiente de trabalho como o salão de beleza. Outra coisa, trocas constantes, reuniões breves, alinhamentos semanais, feedbacks instantâneos. O que é essas trocas constantes? É você estar sempre se comunicando, sempre trocando, né? Cada um passando a sua visão, porque quanto mais vocês trocarem, um lado trocar com o outro, melhor vai ficar, porque a sinergia vai acontecer muito melhor. Então não precisa ficar esperando para ter longas reuniões desgastantes e tal. Faça reuniões breves, curtas, alinhamentos semanais, feedbacks instantâneos. Quanto mais essa comunicação for fluida, quanto mais for trocando, for fazendo esse tipo de contato, sempre um trocando com o outro, isso vai ajudar muito mais a crescer. Reconhecimento dos dois lados, gestão reconhecendo o trabalho da equipe, equipe reconhecendo o trabalho da gestão. Simples, poderoso e raro. Por quê? Porque às vezes a gente esquece de reconhecer o que o outro está fazendo. Então os profissionais, eles têm que entender o trabalho da gestão e reconhecer o que eles fazem. A gestão tem que reconhecer o trabalho dos profissionais e automaticamente também fazer esse tipo de reconhecimento. Porque todo mundo quer no final perceber que o que está fazendo o seu melhor, está ajudando, está contribuindo nesse cenário. O sexto item aqui é o propósito compartilhado. Todo mundo precisa entender aonde o salão quer chegar. Então a visão ela tem que estar muito clara e muito bem alinhada. Quando eu sei para onde que eu estou indo, fica mais fácil de eu seguir. Se eu não sei, se não está claro o propósito nem do salão nem o meu, aí eu vou ter problema. Então o propósito de uma empresa ele tem que ser compartilhado entre todos. Vocês têm que estar bem alinhados para saber que estamos indo para o mesmo lado e eu confio nesse lado que a gente está indo. Empatia não é concordar sempre, é enxergar o outro como parte do mesmo time. É isso que às vezes as pessoas elas se enganam. Elas acham que o processo da empatia é eu aceitar o que as pessoas querem. E na verdade não é. Às vezes eu posso não aceitar, mas eu entendo. E quando eu entendo, fica mais fácil. Eu ainda tenho a minha posição, mas eu entendo por que a pessoa pensa diferente de mim. E tá tudo certo, porque não tem certo e errado. Eu tenho um jeito de pensar, outra pessoa tem o jeito dela. E no final das contas, se a gente se respeita, fica mais fácil da gente construir alguma coisa junto. E o que a unidade traz para um salão de beleza, né? Quando a gente consegue realmente ter uma equipe unida, junto ao lado da gestão, ao lado dos profissionais, quando eles trabalham como um só time, o que acontece? O clima melhora, o atendimento flui muito melhor, a equipe cresce junto, a marca ganha força, a marca do salão fica muito mais forte no mercado, o faturamento aumenta, a cliente sente confiança, o salão evolui de verdade. Tudo isso acontece, né, porque a unidade é um ingrediente essencial de salões que performam alto.
Quanto mais integrada a equipe, quanto mais colado esses dois ambientes, o ambiente da gestão e o ambiente dos profissionais, muito mais forte o salão fica. E automaticamente ele cria uma marca que todo mundo deseja, todo mundo sabe que vale a pena. O salão só cresce quando todos remam na mesma direção. Isso vale para todas as empresas do mercado e para o salão não seria diferente. Salões onde a equipe ela é unida e ela trabalha remando na mesma direção tem uma tendência a crescer muito mais e muito mais rápido. A empatia, pessoal, é a ponte que conecta gestão e profissionais. Quando os dois lados se propõem a entender o que o outro faz, fica muito mais fácil de ter uma comunicação, uma convivência, fica muito mais agradável, fica muito mais positivo. Sem essa ponte, cada lado vira inimigo e o salão perde, porque cada um puxa para um lado. De 30 em 30, conversa por conversa, atitude por atitude, você constrói um negócio mais unido e muito mais forte. Lembrando de novo, salão não é feito de parede, salão é feito de pessoas. E pessoas unidas ficam muito mais fortes. Até o próximo de 30 em 30.